Comprou arroz essa semana ou não? Ah, Zaidan, eu tô até com medo de voltar, sabe por quê? Na semana passada eu tinha comprado arroz, né? Aham. E então já tá abastecido, mas vai 5 acabar. quilos. 5 quilos, mas vai acabar. E quando acabar, Já? você. Ah, é uma casa com 5, né, Zaidan? É, muita É, gente. e o povo não é fraco, não come bem, viu? Pois é. Aliás, ontem compramos aqui, mas não tava nesse papo de 40, não. Mas também não tava barato, tava Tava não. 28. Ô Zaidan, sabe uma coisa que eu vi no supermercado que eu fiquei espantado? Eu fui olhar, eu fui comprar Mussarela? a mussarela, né? Tinha comentado. É. E aí, no mesmo dia, eu precisava comprar uma carne pra mistura, né? E que lá onde eu moro fala mistura ainda, né? E Sim. aí, eu peguei um pedaço de maminha. E aí eu vi que o preço da maminha era mais barato que o preço da mussarela. E aí é um contrassenso sem precedentes, né? Como é que pode Sim. um pedaço de carne ser mais barato que um pedaço de mussarela, né? Então eu não consigo entender, não. Mas é sazonal. como Sazonal, dizem. sazonal. Logo volta ao normal, É né? isso aí. Mas essa história do arroz, óleo de soja, etc. Bom, todo mundo já ouviu e leu bastante a respeito, por que está acontecendo, o que deve ser feito, a história da taxa zero para importação do arroz fora do Mercosul, porque os países do Mercosul não têm condição de abastecer o Brasil numa medida, numa proporção capaz de provocar impactos no preço aqui dentro. Então o Brasil deve buscar arroz dos Estados Unidos e da Tailândia. Não se trata de uma mudança na política tarifária, é algo temporário, mas é tarifa zero, para atenuar os preços recordes do produto, não é? Então, Estados Unidos e Tailândia exportarão arroz para o Brasil, segundo, de novo, disse a ministra Tereza Cristina, da Agricultura e Abastecimento. É bom lembrar que o ministério dela também tem a função de lidar com o abastecimento interno, no mercado interno. É uma tarifa hoje de 10 a 12%, isso para o arroz em casca e beneficiado, porque você tem, obviamente, preços distintos, né, para os tipos de arroz. E o em casca e beneficiado tem uma tarifa aí que varia de 10 a 12%. Geralmente 12%, né? Agora, no caso da Tailândia, até pelos acordos que existem em diversas áreas, 12%, no caso dos Estados Unidos, 10%. Então, isso vale para uma cota de 400 mil toneladas até o final do ano. Esse volume é muito ou é pouco? Representa cerca de 35% das importações brasileiras totais, isso em termos de alimento, projetadas pela Conab, que é a antiga Companhia Nacional de Abastecimento, para o ano todo. Então teremos até o final do ano cerca de 35% das importações brasileiras projetadas pela Conab para 2020. E o presidente da Conab, o Guilherme Bastos, ele disse que muitas indústrias de beneficiamento já estão com suas compras agendadas em diversos países e também citou Estados Unidos e Tailândia. São diversos países, mas ele citou Estados Unidos e Tailândia também como origens do produto. E em meio ao dólar forte, né, diante do real, e o fato de que houve uma demanda maior no mercado externo, então parte do arroz que seria para o mercado interno foi para o navio. E é claro que dólar mais forte significa que você vai gastar mais para importar, não é? E que seu produto em compensação fica mais barato lá fora. Então a desvalorização do real em relação ao dólar, se ela é mais forte, tem sido, numa comparação com outras moedas em relação ao dólar, é claro que o arroz brasileiro também fica mais barato e o arroz importado mais caro, não é? E as importações de arroz pelo Brasil de janeiro a agosto somaram 373.300 toneladas. Menor do que no ano passado, 26% menos do que no ano passado, segundo os dados do governo. A Tereza Cristina lembrou que o Brasil sempre importou arroz do Paraguai e do Uruguai
em negócios que não tem tarifa, é Mercosul. Então não há tarifa, é mercado interno, é considerado mercado interno. Aliás, já houve, inclusive, gente que conseguiu trazer produto da Europa, internalizar e vender dentro do Mercosul sem tarifa. Não é? Isso aconteceu com leite, por exemplo, vindo da Holanda, leite em pó, né? Em outros tempos. Bom, de qualquer maneira, os especialistas acreditam que a tarifa zero garante menos de um mês de consumo, mas que haverá redução nos preços. Essa cota de importação de 400 mil toneladas deve assegurar menos de um mês de abastecimento. Uma queda maior do valor do alimento é esperada para o início do ano que vem. Uma redução considerável, embora possa haver alguma redução se de fato, pelo menos nos próximos dias, nas próximas semanas, houver uma oferta maior. Oferta maior, se equilibra com a demanda, claro, haverá redução de preço, porque ninguém vai importar para armazenar. Até porque lá na frente, inevitavelmente, os preços serão reduzidos. Então, é claro que não vale a pena ficar esperando, especulando, esperando novos aumentos. O sujeito vai trazer para vender. E se houver um equilíbrio entre oferta e procura, e se a procura chegar a ficar menor que a oferta, dependendo do tamanho da importação, os preços cairão, não é? A inflação do arroz já acumula alta de 19,2% neste ano. Claro que na composição, como ontem conversamos com o especialista da FGV, na composição geral de preços isso tem um significado bem menor, a não ser naquela pesquisa específica da Fundação Getúlio Vargas para quem ganha entre 1 e 2 salários mínimos, né? Mas se todos já estamos bem informados aí sobre causas do aumento e como resolver isso, o quanto a importação pode ajudar, de onde virá o arroz, qual a qualidade do arroz importado, se tudo isso já está fartamente divulgado, há uma discussão, digamos, um pouco mais teórica, que é, nestas ocasiões, o que deve fazer o governo, o que deve fazer o Estado. E aí entram aquelas posições de deixa o mercado se regular, ou não, o Estado tem de interferir, tem de garantir preços razoáveis. Se é para fazer isso, como fazê-lo? O Estado só deve procurar entender as causas do aumento e tentar ajudar, como por exemplo, zerando tarifas para importação, ajudar a regular o abastecimento? Ou é preciso impor preços a produtores e aos vendedores no atacado e aos vendedores no varejo, supermercado, armazém, a venda na esquina? Esse é um aspecto interessante. E aconteceu um fato, antes de entrarmos um pouco mais nessa história de qual deve ser a interferência do Estado, que papel ele tem em situações como essa, né? O fato de que o Ministério da Justiça, ele contrariou, inclusive a expectativa que havia no Ministério da Economia, no Ministério da Agricultura, que partiram de premissas clássicas, né? Olha, haverá daqui a pouco a regulação do próprio mercado. Ou seja, demanda e oferta vão se ajustando, vão se equilibrando. E aí o preço volta ao seu nível normal. É assim que funciona, é assim que sempre funcionou. Mesmo antes de haver capitalismo, chamada economia de mercado, se recuarmos aos tempos do mercantilismo, aos tempos anteriores ao mercantilismo, ou daquilo que o Weber chamava de capitalismo clássico, né, na antiguidade, nada a ver com o capitalismo moderno, também encontraremos essa lei irrevogável na economia: oferta e procura. Já tentaram revogá-la, mas ela resiste como a lei da gravidade, né? Ela resiste, não adianta.
ela vai se impor. Ainda que resistam, ela vai se impor. Mas o Ministério da Justiça, ele resolveu entrar na área, não é? E notificou supermercados e produtores para que expliquem o aumento do preço de alimentos da cesta básica. Não é só arroz, não. Óleo de soja, por exemplo, que é o mais usado, né? Porque é mais barato. Há uma grande oferta de soja. O Brasil é um dos grandes produtores de soja. Ora assume a ponta, ora fica em segundo, com os Estados Unidos em primeiro. Ora o Brasil em primeiro, os Estados Unidos em segundo. O Brasil tem uma produção extraordinária de soja. Claro, muito por causa do mercado externo. Prioritariamente por causa do mercado externo. Mas também há o mercado interno de grãos, de farelo, para ração, etc., para animais, né? E de soja. Soja em grão exportada. Mas há o mercado interno para óleo de soja, para grãos, semente, é claro, né? Para replantio e, obviamente, o farelo de soja. O mercado interno é importante. Mas, com a China crescendo extraordinariamente, demandando cada vez mais soja, até para a alimentação dos seus rebanhos, isso fez com que o Brasil e também os Estados Unidos passassem a qualificar e quantificar sua produção, tendo como referência o mercado interno chinês. Não é? Pois bem, então não é só arroz, não. O óleo de soja também e outros itens, o leite, que produz, por exemplo, efeitos como esse que o Ronald citou, né? Quilo de mussarela a mais de R$40. Mas a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, fez essa cobrança em forma de notificação aos produtores e aos supermercados, a quem produz e a quem vende. E os esclarecimentos terão de ser dados pela Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, e representantes de produtores em 5 dias. Esse foi o prazo dado. Não sei se será atendido. Não sei se em até 5 dias o Ministério da Justiça, particularmente a Secretaria Nacional do Consumidor, terá essa resposta. São 65 redes varejistas e cooperativas notificadas pelo Ministério da Justiça. Assessores ministeriais disseram que Paulo Guedes e Tereza Cristina foram surpreendidos por essa medida do Ministério da Justiça. Porque eles têm conversado com produtores, têm conversado com o setor atacadista, setor varejista, representantes de supermercados. Eles têm conversado e se surpreenderam com essa notificação do Ministério da Justiça para que os setores se expliquem. Eles vêm trabalhando, economia e agricultura, em uma ação de mercado contra a alta dos preços. Caso, por exemplo, da decisão de zerar tarifas de importação. Essa suspensão de imposto de importação sobre o arroz, por exemplo, foi aprovado pela Câmara de Comércio Exterior nesta quarta-feira. E ao facilitar a importação, o Ministério da Agricultura considera que haverá mais oferta. É óbvio, né? É óbvio, você vai importar, vai ter mais oferta. E aí o preço deve dar uma despencada. Esse movimento de ampliação da oferta será ainda completado com o término da colheita da safra de arroz. Então, mais arroz produzido no Brasil será ofertado. Segundo a Associação dos Produtores, hoje a colheita já está em 58%. O Guedes concordou, deu aval para que representantes do Ministério da Economia na CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, que é um comitê comandado pela pasta, ou seja, pelo Paulo Guedes, deliberassem favoravelmente pela tarifa zero, principalmente do arroz que vem da Tailândia e dos Estados Unidos. Mas enquanto o Guedes estava conversando com Jair Bolsonaro,
e também com o presidente da Abras, o João Sanzovo, que estava lá na reunião com Guedes e Bolsonaro, veio o anúncio da notificação pela Senacom. O André Mendonça é o comandante da pasta da Justiça. Ele teria tomado essa decisão sem o aval, sem o ok do Bolsonaro? Pode ser, pode ter considerado que é uma medida técnica e que ele não precisava conversar com o presidente a respeito. Para a Senacom, o alerta da alta de preços foi dado justamente pelo arroz, que apesar, diz o pessoal da Senacom, apesar dos positivos volumes produtivos da última safra, sofreu diminuição da oferta no contexto global. E esse descompasso levou ao aumento do preço. Então o Brasil tem arroz para o mercado interno, mas faltou arroz lá fora. E com o dólar alto, muitos produtores olharam para o mercado externo e a possibilidade de ganharem mais. E além disso, houve uma ligeira elevação no consumo interno no Brasil, porque as pessoas estão mais em casa, em tese, pois, comem mais arroz. E também pelo auxílio emergencial, que permitiu a gente que ganhava antes menos do que o auxílio emergencial comprasse um pouquinho mais de arroz. O efeito é pesado exatamente para os mais pobres e pesa diretamente na inflação, pesa muito mais na inflação de quem ganha 1,5, 2 salários mínimos, 2,5, do que quem ganha 40 salários mínimos. E eu cito 40 porque há o levantamento de inflação que leva em consideração até o ganho de 40 salários mínimos. A secretária nacional do consumidor, Juliana Domingues, disse: não podemos falar em preços abusivos sem antes avaliar toda a cadeia de produção e as oscilações decorrentes da pandemia. Bom, se houver confirmação de abusos na formação dos preços, a Senacom poderá aplicar multas. Os valores podem passar de 10 milhões de reais. Ex-dirigentes e técnicos da Senacom, que foram ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo, afirmam que, embora seja papel da secretaria fazer investigações, a atual medida soa como pressão política, já que oscilações de preços são esperadas no livre mercado. Defendido conceitualmente por quem? Pelo Paulo Guedes. Bom, entra muita especulação se uma ala do governo quer mais intervenção do Estado e tal. Por enquanto não houve. Mesmo essa notificação do Ministério da Justiça não é uma intervenção em preços, não é? Não é dizer vocês têm de cobrar tanto pelo quilo do arroz, ou pelo saco de 5 quilos de arroz, ou pelo óleo de soja devem cobrar tanto. Não é assim. Isso não aconteceu. Quando aconteceu no mundo, o resultado foi ruim. Aqui mesmo no Brasil. Aqui do lado, na Argentina. Na Argentina isso tem ocorrido com frequência. Aconteceu no governo da Cristina Kirchner e agora, de novo, há uma tendência de Alberto Fernandes insistir em tabelamento de preço. Não funciona. No Brasil, aconteceu numa experiência histórica, fracassada, o Plano Cruzado. O José Sarney, é bom lembrar, ele assumiu o governo e no inicialmente, estava até por constrangimento, estava preso ao ministério elaborado por Tancredo Neves, não é? Afinal de contas, Sarney seria apenas um vice em razão de um acordo que aconteceu entre uma ala do PDS e do MDB, não é? Já PMDB na época. E até depois o Sarney migrou para o PMDB.
Então, o Sarney entrou como vice ali naquele acordo político, enquanto do outro lado, no colégio eleitoral, representando outra parte do PDS, estava Paulo Salim Maluf. Houve um embate no colégio eleitoral, já que o Congresso refugou, né, na emenda Dante de Oliveira, não aprovou eleições diretas, a escolha foi dentro do colégio eleitoral e o Tancredo ganhou e, claro, como todos sabem, não tomou posse. Mas é óbvio que o ministério estava formado, inclusive com o Francisco Dornelles, né? E no início o Sarney titubeou, ficou constrangido, não posso mudar, né? Esse troço caiu nos meus braços aqui sem que eu esperasse. E até pela circunstância, o presidente eleito morreu, ficou doente e morreu. Havia uma consternação, além das teorias conspiratórias, né? Me lembro de várias na época. Então, várias que surgiram na época. Só que na época as pessoas diziam ali na calçada, pro vizinho, né? Não havia rede social para o sujeito ficar espalhando teoria conspiratória. Mas havia várias. Mas depois o Sarney, pressionado pela alta da inflação, ele aposta então com Dilson Funaro e equipe no plano cruzado. E é combater a inflação por decreto. É claro que não deu certo. Então, no primeiro momento, congela preços, né? E o resultado imediato foi o desaparecimento de mercadoria. E aí apareceu o ágio. Essa palavra entrou no vocabulário do cotidiano nacional, porque tinha aquela história. Olha, não tem, mas até pode ter se pagar um pouquinho mais. Era o ágio, né? E aí vieram as medidas demagógicas. Acionaram a lei delegada número 4. Os caras começaram a caçar boi no pasto, né? Me lembro até de propaganda no horário eleitoral. O cara mostrava uma vaca, mostrava um bezerro e falava, olha o boi gordo, estão escondendo o boi gordo no pasto. E para o telespectador urbano, que muitas vezes não conseguia distinguir a vaca do boi, o bezerro do boi gordo, ele acreditava naquela história, de que estava escondendo, etc. Houve desabastecimento e depois, claro, a inflação ficou ali represada apenas pelo congelamento de preços. Chegou uma hora que ela explodiu. E Sarney termina seu governo com a inflação estratosférica. Outro dia conversamos com o Maílson da Nóbrega aqui, um dos que foram convocados, né, na tentativa de debelar a inflação, e não conseguiu. E só aconteceu depois sem medidas heterogêneas, né, mas com o plano cruzado, que na verdade dolarizou a economia. Também não teve nenhuma poção mágica, não. Me lembro até de um debate na Bandeirantes que o Fernando Henrique falou, não, o plano real vem de longe. E o Brizola falou, da Argentina, né? Porque o Menem havia feito algo parecido ali. Inclusive, num câmbio artificial, um peso valendo $1 e tal. E nessa história toda, o que ficou claro para o brasileiro é que congelar preço não resolve. Porque você não resolve o problema estrutural, ou conjuntural, ou circunstancial. Não tem jeito de acabar com a velha lei oferta e procura, determinando o preço de produtos. Não é? É claro que inúmeros teóricos se debruçaram sobre formação de preços. Do Adam Smith até Karl Marx, entrando depois nos social-democratas e tal. Lá atrás, aliás, brilhantemente, o Adam Smith mostra como Benjamin Franklin já formulava teorias interessantíssimas sobre formação de preço e sobre o trabalho, né? O Max Weber também se debruçou sobre isso, como Benjamin Franklin já formulava a relação entre tempo, trabalho, dinheiro e formação de preços. E David Ricardo, muito citado pelo Karl Marx, né? O fato é que nenhum deles consegue fugir à obviedade que é
Oferta e procura são fundamentais na formação de preços. O Plano Cruzado tentou impor preço congelado, ou seja, tentou impor por decreto o fim da inflação. E naufragou, e fracassou. Como na Argentina, as medidas similares adotadas pela Cristina Kirchner fracassaram. Não dá para fazer isso. O Franco, por exemplo, o Franco chegou a fazer isso na Espanha durante um período, né? Inclusive os caras usavam óleo quente para punir infratores, né? Mas não tem jeito. No final das contas, as leis econômicas se impõem. No final das contas, as leis econômicas se impõem aos desejos, aos decretos, à demagogia. Então não adianta ficar pedindo para o governo tabelar preço. Isso gera desabastecimento e represa apenas a alta do preço. Agora, também não adianta simplesmente deixar o mercado regula. Nem sempre. Nem sempre. O mercado, isso até Adam Smith, incensado, né, pelos liberais, mas que era um sujeito de uma inteligência tal que ele nunca colocava um argumento e o impunha como verdade. Ele mesmo apresentava contradições aos seus argumentos. Se você pega a Riqueza das Nações, né, sua obra máxima, você encontra ali ele mesmo contra-argumentando argumentos anteriores que ele havia apresentado. Isso é honestidade intelectual. E ele sabia que muitas vezes é preciso estabelecer uma ação do Estado, não regulando preço, não determinando preço, não é? Mas fazendo com que os mais pobres, os mais carentes, aqueles que já eram explorados nas relações de produção e nas relações econômicas, tenham algum socorro do Estado. No século XIX, o Estado vai ganhando outras atribuições, na área da saúde, na área da educação. Mas ele nunca perde sua função primordial, que é a segurança pública. O Estado foi concebido para garantir que a lei do mais forte não seja imposta, não é? E que haja garantia da liberdade de cada um, exatamente porque a espada do Estado está lá para impedir que alguém avance sobre a liberdade alheia, sobre os direitos alheios, sobre a propriedade alheia. Porém, o curso da história foi mostrando que a multidão de miseráveis que a própria história vai produzindo, né, pelas injustiças econômicas, em qualquer regime, em qualquer sistema, você tem de ter mecanismos de socorro. E por isso, no século XX, se desenvolve a ideia da social-democracia. Você não impõe o que vai ser produzido, em que quantidade será produzido, não tem essa dos planos quinquenais stalinistas, mas você tem mecanismos de colchão social, de proteção social, para o desempregado, para o desvalido, para o que não pode trabalhar, para aquele que trabalha, mas fica com uma parte tão ínfima da riqueza produzida que aquilo não é suficiente para a sobrevivência dele e da família. E é preciso estabelecer leis nas relações trabalhistas para que uma criança não seja explorada, para que mulheres não sejam exploradas, para que homens não fiquem 16 horas dentro da linha de produção, como acontece hoje na China, por exemplo, onde há uma exploração até o limite do trabalhador, que muitas vezes dorme onde trabalha. É um escravo moderno, o sujeito dorme, come e trabalha no mesmo lugar. Ele é um escravo moderno, não é? E quando ele reivindica alguma coisa, dizem para ele, não, você já é o poder, você está no poder, o trabalhador está no poder. Um eufemismo, não, um sofisma, uma mentira, para garantir a exploração de bilionários que há hoje na China e que exploram a mão de obra farta e barata. Menos barata agora do que há 10 anos, mas ainda barata, em termos comparativos. Então, é preciso sim que o Estado garanta, pelo menos que, olha, isso está afetando o mais pobre. Vamos importar, vamos garantir tarifa zero. É isso que deve ser feito. Mas não tabelar preço. Tabelar preço vai provocar desabastecimento, ágio, mercado paralelo e represamento de inflação. Não resolve.